Salve, salve amigos, seguidores e ouvintes do Pé na Linha. Estamos chegando aqui para mais um episódio curto de acréscimos. Vamos comentar aqui a respeito do que aconteceu ontem no jogo entre PSG e Borussia Dortmund, semifinal da Champions League, que colocou o time alemão na grande decisão. 46, vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Tempo extra! Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! E esses são os acréscimos. Depois de ter vencido por 1-0 na ida, ontem, novamente, o Dortmund venceu o PSG com a vitória pelo mesmo placar. O gol foi marcado pela lenda do futebol alemão Mats Hummels, que vai disputar a final com o Borussia que volta à decisão depois de 11 anos, quando em 2013 chegou na grande final diante do Bayern de Munique e foi vice-campeão. Bom, no jogo de ontem, algumas coisas ficaram bem claras. A dificuldade do PSG de simplesmente vencer essa defesa forte alemã. Acredito que o Luiz Henrique cometeu alguns equívocos. Para mim, ele deveria ter saído com Barcola como jogador, um jogador mais agressivo. Ele optou por outra formação e o PSG não fez uma grande atuação na questão criativa. Na minha visão, Victor Cardoso aqui que está falando, o Vitinha, jogador português, fez uma ótima partida e foi o melhor em campo do lado do PSG. E o grande jogador da equipe, Kylian Mbappé, não conseguiu se destacar no forte sistema defensivo do Borussia. Marquinhos e Beraldo acabou fazendo a dupla de zaga com Marquinhos ontem, tiveram uma atuação no grande parte do jogo de forma até segura, mas, ao meu ver, e acredito que de boa parte dos meus companheiros aqui que fazem o pé na linha, Marquinhos foi displicente na jogada que gerou o escanteio e assim como o Beraldo também errou na marcação ao Mats Hummels, que se desvencilhou do Beraldo e fez o gol que naquele momento ali matou a eliminatória. Duas atuações, eu diria, que mostraram que o PSG chegou no limite nessa competição e não foi uma campanha ruim. Chegou até a semifinal de Champions League, não é um super time, mas é um elenco que poderia ter rendido até o suficiente para passar pelo Borussia. Só que é importante também darmos os créditos à grande atuação do Borussia nos dois jogos. Muito seguro e saem das eliminatórias de semifinal sem tomar nenhum gol, com o seu sistema defensivo funcionando muito bem. Agora, encara Real Madrid ou Bayern na grande decisão e temos a promessa de um grande jogo. O Borussia vai ser visto como uma espécie de Davi contra o Golias, independente de quem venha nessa grande decisão de Champions League que acontece no próximo dia 1º de junho. Bom, mas o que mais me chamou a atenção, o que é o grande motivo da gravação desses acréscimos, são as críticas e os ataques que recebeu o Kylian Mbappé. Kylian Mbappé recebeu até alguns ataques, principalmente na internet, por parte de muitos brasileiros. Bom, deixa a gente voltar mais uma vez no assunto que deve ser o grande pivô, causador dessas críticas fortes ao Mbappé. Sem dúvida, o Mbappé ele é atacado pelos brasileiros por conta das questões com o Neymar. O Mbappé é apontado como o grande pivô da saída do Neymar do PSG e o Neymar também nas redes sociais meio que se manifestou ultimamente, dando a entender que sim, que o Kylian Mbappé era um jogador que acabou sendo o pivô da sua saída. Eu, para quem já acompanhou os episódios anteriores, tenho uma maneira de pensar a respeito disso tudo. Apesar de eu considerar o Neymar um jogador espetacular, um gênio, um cara que é fantástico, eu já critiquei abertamente a falta de compromisso do Neymar. E o Mbappé é um jogador que quer ser protagonista e que já mostrou capacidade técnica e de decisão para isso. Muitas pessoas ontem até criticaram, dizendo que o Neymar carregava o Mbappé, isso e aquilo, o que eu acho completamente uma falta de noção. Primeiro você precisa analisar a característica dos jogadores. O Mbappé, embora seja um jogador genial, ele não é um criador de jogadas como é o Neymar, como é o Messi. Eu digo era porque estava na Europa e não está mais.
Mas o Mbappé é um grande finalizador, principalmente, e um jogador que precisa de espaço e tem uma velocidade muito grande. Isso, claro, jogando ao lado do Neymar era muito mais facilitado. Porém, o Neymar era a grande estrela do PSG e, como eu falei em episódios anteriores, o Mbappé quer assumir esse protagonismo e durante esses 6 anos que o Neymar passou lá, juntamente com o Mbappé, eles chegaram no mesmo ano, foi o francês quem jogou mais, fez mais gols e apareceu mais em momentos decisivos, até porque estava mais em campo. Na Champions League de 2020, disputada lá aquela fase final em Lisboa, Neymar fez ótimas atuações diante de RB Leipzig e, se eu não estiver enganado agora, foi a Atalanta, né? E a final contra o Bayern, o time do PSG não fez um grande jogo, mas o Neymar foi um dos que foi sem dúvida o jogador que mais buscou e o Mbappé ficou marcado por ter perdido uma grande chance numa jogada criada pelo Neymar. Então isso gera ainda uma onda de críticas ao Mbappé. Como eu enxergo isso? Eu enxergo que os grandes fãs do Neymar, sabendo realmente que o Neymar é um jogador muito mais completo e espetacular, queriam ver o Mbappé na sombra do brasileiro. Mas o brasileiro passou anos no PSG, demonstrando falta de compromisso, enfrentando muitas lesões. Obviamente ele não é responsável e culpado por suas lesões, mas a maneira com que o Neymar enfrentou esses processos recuperativos e o quanto ele declinou fisicamente nos últimos anos mostra sim um descompromisso. Enquanto o Mbappé estava na ascensão da sua carreira, muito jovem, e tem objetivos de ser o melhor jogador do mundo, queria realmente estar no ambiente onde o principal nome era ele, já que o Neymar, contratado para isso, tinha um comportamento descompromissado, mesmo ganhando rios de dinheiro. Então, o que as pessoas têm dificuldade é de entender que existe personalidade dos dois lados. Neymar tem uma personalidade forte, Mbappé também. As pessoas precisam entender isso. Talvez isso explique muito por que Messi e Cristiano Ronaldo nunca jogaram juntos e nem devem jogar juntos. Não foram feitos para isso. Mbappé e Neymar também não nasceram para jogar juntos. Preste bem atenção, não estou comparando aqui Messi e CR7 com Kylian Mbappé e Neymar. É completamente diferente a dimensão que esses caras alcançaram. Eu estou apenas comparando a questão da personalidade. O Messi, que sempre foi um cara mais retraído, mas nos últimos anos a gente viu que no vestiário, que no dia a dia, ele tem sim uma personalidade forte. E o Cristiano Ronaldo, mais ainda, sempre foi uma característica aberta do português. Trazendo esse exemplo de personalidade para Mbappé e Neymar, a gente vê algo também parecido. Duas pessoas de forte personalidade. Mbappé é um cara ambicioso. E o Mbappé não tinha como resolver o jogo sozinho ontem. Engana-se quem pensa isso. Quem viu taticamente a partida sabe que o PSG foi a campo com muitas dificuldades. Mbappé tentou, correu, foi escalado fora de posição no jogo anterior. Ontem foi deslocado para jogar na função pelo lado, né, pela ponta esquerda, que foi onde ele se notabilizou. E Gonçalo Guedes teve a chance de jogar na frente e não aproveitou as claras oportunidades que teve, especialmente no segundo tempo. Bom, nenhum time se faz de um jogador só. Se você ver, o grande decisivo Messi sempre teve ótimos jogadores ao seu lado que ajudavam ele a decidir. Cristiano Ronaldo, idem. O Neymar, no seu grande momento do Barcelona, nem precisa falar. Mbappé talvez esteja meio sozinho no PSG e muitas pessoas acham que isso foi uma escolha dele. Na verdade, a meu ver, Mbappé buscou no seu grupo, buscou no seu espaço, no clube onde resolveu ficar, ter um ambiente onde pessoas estavam compromissadas. Dizer que se o Neymar estivesse em campo ontem teria acabado com o jogo é algo muito improvável de termos a certeza de que iria acontecer. É mais coisa de fanboy. É lógico, nenhum jogador em campo ontem, inclusive o Mbappé, tem a capacidade do Neymar de decidir. Mas esse Neymar que decide jogos ficou em Barcelona e teve um lampejo em 2020. Nós estamos em 2024. Não adianta a gente tentar ser saudosista com o Neymar, porque a realidade dele é hoje. A realidade dele é diferente. Bom, há ainda quem escute esse episódio e ache que eu sou um hater do Neymar. Muito pelo contrário.
Mas a gente não pode passar a mão na cabeça nem amaciar ego de ninguém, como alguns amigos das redes sociais fazem, de grandes redes sociais. A gente precisa ser realista. O Neymar é um grande gênio, talvez o cara que poderia ficar abaixo de Pelé na história do futebol brasileiro pela sua capacidade técnica, mas que não demonstrou o interesse necessário. Tá tudo bem quanto isso, é uma escolha do cara. Não vai deixar de ser uma lenda do futebol mundial por isso, mas ninguém precisa abaixar a cabeça e acatar, ainda mais quando se trata de alguém com personalidade e com vontade de vencer, como é o caso do Mbappé. Ele pode sim ser egocêntrico, ele pode sim cometer os seus excessos, como o próprio Neymar já cometeu, mas personalidade por personalidade. Mbappé também é muito grande no futebol mundial. O Neymar é gigante também. Então, não adianta querer colocar o Mbappé embaixo e o Neymar no pedestal. Cada um faz o que acha melhor. E se o Mbappé estava na posição de escolher quem ia ficar no PSG, ele fez uma escolha baseada principalmente em comprometimento. E é isso. Bom, opiniões polêmicas e opiniões fortes sempre geram comentários. Você pode concordar ou não, isso é tranquilo. Por isso, pode colocar aqui nos nossos chats, nas nossas redes sociais, o que você acha dessa história toda. Será que o Mbappé realmente é um mimadinho e não passa disso? Será que ele foi carregado pelo Neymar ou pela seleção francesa quando ele se destacou nas Copas do Mundo? Sua opinião é muito importante para nós. Esse foi mais um episódio de Acréscimos e a gente se encontra no próximo. Um abraço.